Queria convidar agora o nosso querido Jorge de Assis para falar. Então, como eu vou falar logo em seguida, eu vou falar pouquinho. É muito interessante este evento sobre esquizofrenia. Nós que trabalhamos aqui na Escola Paulista de Medicina chamamos esse prédio de A Casa, né? É a casa. Ah, onde vai ser? Vai ser lá na casa o evento e tal. E eu olho aqui e eu me sinto em casa, né? O professor Marcelo Feijó é o chefe do departamento, mas para mim é o Feijó, né? O Ari é o Ari, o Davis é o Davis, a Lucy, querida, é a Lucy. Não, a Lucy é a doutora Lucy. É a doutora Lucy. E aqui tem psicólogos, tem terapeutas ocupacionais, a Gabi, tem um monte de gente conhecida, eu me sinto em casa. Isso não é por acaso, né? Isso é uma construção possível. Né? Nós temos um amigo que não pôde estar aqui de manhã, que é fundamental nesse processo, que é o Rodrigo Bressan, que durante 10 anos coordenou o PROESC e incentivou esse processo. Né? O Ari pegou o bastão e levou adiante com muita competência. E então, isto é possível. O que eu queria dizer, por que esse dia marca? Porque esse dia é marcante na saúde e na sociedade. Esquizofrenia é uma doença que tudo que se fala sobre ela que é difícil, que é muito negativo o discurso sobre a esquizofrenia, mas nós que vivemos com ela precisamos de uma coisa que eu aprendi com a Cici e com o Rodrigo, que é a esperança. Mas não é esperança de que no futuro encontrem o gene da esquizofrenia e façam um remédio próprio para cada pessoa. Não, não, não. Esperança agora, esperança realista, esperança para mudar hoje, para mudar amanhã. Tem um poema muito bonito de um poeta chamado João Cabral de Melo Neto, que começa assim: um galo sozinho não tece amanhã. Né? Então, o que eu queria dizer com muita emoção é isso. Estou muito feliz de estar aqui e vejo da onde nós partimos, eu, Assis, o Zé, o Rodrigo e tal, onde nós estamos hoje, tem muito mais possibilidade para muitas pessoas. Né? Por isso é importante marcar esse dia e comemorar esse dia como algo positivo, algo para uma vida melhor, para um futuro melhor. Tá? Bom dia a todos. Eu sou Rosana, mãe de um paciente que era da CAINSME e agora acho que passa a ser atendido pelo PROESC, lá na Major Maragliano. E gostaria de agradecer a coordenação dessa mesa, a Cissa, ao Ari. Eu não vou me estender muito, porque eu acabei de olhar que são 9h38, nós estamos mais ou menos dentro do horário. Então, eu queria passar já a palavra para o Jorge. Espera aí. A ideia, Jorge, é que você fale. A ideia é que você fale o que você já está acostumado a falar para a gente, né? Que você fique bem à vontade. E um pouco trazer as questões que, ao longo da sua experiência, que mereçam atenção e desenvolvimento para esse dia nosso de trabalho. Tá? Então, passa. Bom, novamente, bom dia. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, que eu consigo olhar e ver, tem as mães, eu reconheço vários profissionais de saúde, da psiquiatria, da psicologia, da terapia ocupacional, e algumas pessoas com esquizofrenia. Então, a minha fala é sobre, dentro desse contexto o que querem as pessoas com esquizofrenia e suas famílias, e dentro disso eu falo sobre empoderamento e superação. Responder essa pergunta parece bastante simples. Né? A gente quer ser feliz. Né? Então, o que querem as pessoas com esquizofrenia e seus familiares? Serem felizes. Mas aí vamos voltar um pouco, né? É que assim a sociedade industrial e o capitalismo aí
contemporâneo, vende a ideia de que tudo é fácil de entender, né? Basta digitar no Google, né? Mas não é assim, não. Felicidade ou alegria é o centro da filosofia de um filósofo muito importante do século XVIII, chamado Baruch Spinoza. E Baruch Spinoza tem uma história muito interessante também, né? E aí eu vou juntar isso para dar um contorno para o que eu vou dizer. Baruch Spinoza, a família foi expulsa de Portugal porque eles eram judeus, e a família foi para Amsterdã. E o Baruch Spinoza, aos 25 anos, ele era já logo perceberam a genialidade dele, esperavam que ele fosse um grande rabino. E ele começa a falar coisas que não são bem o que os rabinos gostavam. E ele foi expulso aos 25 anos, expulso não, excomungado da religião judaica. Então, a comunidade que ele vivia colocou ele do lado de fora. As pessoas não podiam se aproximar dele mais do que 3 metros. Não podiam cumprimentá-lo, né? Isso mostra uma coisa que está na base do nascimento da ABRE, que é a sociedade que exclui quem é diferente, né? A sociedade que tem regras de vida muito rígidas, né? Valores muito rígidos. Então, e o Spinoza vai fazer toda uma filosofia muito sofisticada, e ele diz uma coisa, algumas coisas. Uma é que o principal em nós, humanos, é o afeto, né? E o afeto principal que nos aumenta a potência de vida é a alegria. E a alegria, assuma a alegria, é produzir a alegria nos outros, né? Olha que visão bonita das coisas. Lá no século XVII, esse senhor, que morreu aos 40 anos, está escrevendo essas coisas, né? Então, não é simples, não, alegria, felicidade. É uma conquista, né? Então, eu começo falando sobre a importância do empoderamento, né? Existe uma outra questão por trás disso, que assim... bom, eu tenho que falar para vocês que eu gosto de filosofia, ciência, essas coisas, então eu vou fazer minha fala meio que assim, ancorado nas coisas que eu gosto. Se viesse aqui um músico, tocaria uma bela canção, se viesse um poeta, declamaria um poema, né? Grande questão nossa do contemporâneo é uma ciência que nasce no século XVII, racionalista, né? Calcada na razão. Então, tudo tem que ter uma explicação racional. Se não tem uma explicação racional, não é, né? E é muito difícil. Vejam, quando eu falo para vocês, por exemplo, a fé é uma experiência que não tem explicação racional. Se você explica racionalmente a fé, ela já não é mais fé. Na base do conceito, né? Muita gente diz que tem fé, muita gente... Agora, esta vivência, essa experiência, ela é interior, é única, né? Assim, então, assim, dentro desse movimento do racionalismo, o século XX passou por 2 guerras, uma coisa muito difícil, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra acaba em 45 e ainda estamos nos refazendo dessa experiência. A Europa ficou totalmente destruída, cidades inteiras destruídas, né? E tudo que nós estamos vivendo hoje, essa tecnologia que a gente tem hoje de celular, que eu fiz questão de desligar o meu e tal, ainda é fruto desse movimento aí da bomba atômica, do desenvolvimento tecnológico, né? E a coisa cresce de uma maneira assustadora, né? Eu vi que há uns 8 ou 9 anos já conseguiram colocar o mesmo objeto no laboratório em 2 lugares diferentes. Você pode estar em 2 lugares diferentes? Isso não dá para pensar, né? Eu estou aqui, estou lá em Campinas também falando, né? Isso é possibilidade física, gente. Não estou falando da física quântica, não estou falando de Carl Sagan, como que é? Ficção científica. Isso se faz no laboratório. E aí eu vou perguntar para vocês, o que a esquizofrenia tem com isso, né? Qual o papel da esquizofrenia na sociedade? A
esquizofrenia é uma experiência, eu tenho esquizofrenia há 34 anos, que é um desafio. É um desafio muito humano. É um desafio de superar uma experiência que coloca tudo em xeque, coloca tudo em questão, que derruba na base todas as suas certezas. Por exemplo, eu tenho certeza que eu vou voltar em casa e, se eu olhar na minha prateleira, eu vou achar lá o livro tal. Essa é uma certeza, né? Eu tenho certeza que, se eu pedir para a Cissa me levar para casa, ela me leva, né? São certezas. Agora, imagina perder todas, né? Todas, né? E aí o médico vem e te fala, olha, tudo bem, isso é um delírio, a gente vai medicar desse jeito, desse... Você fala, peraí, que história é essa de delírio, né? Eu estou vivendo, estou sentindo, né? E aí é que vem essa coisa, esse processo do médico, do terapeuta, do psicólogo, terapeuta ocupacional, já se descobriu isso, né? Não precisa ir lá e entupir a pessoa de remédio, né? Como fizeram comigo há anos, décadas atrás. Hoje tem uma outra coisa muito mais importante em desenvolvimento, que é a relação terapêutica e incentivar a relação da pessoa com o mundo que a cerca, né? E esse processo de compreensão da vivência da esquizofrenia, perder força e você reencontrar as pessoas, você tem que ter um crescimento como pessoa muito grande, uma força interior muito grande. As pessoas com esquizofrenia que eu conheço, eu acho que muitas das pessoas que estão aqui, se passassem 10% do que ela passa, se desestruturaria completamente, ia estar procurando um spa, né? Ia estar reclamando, brigando, e as pessoas levam caladas, e enfrentam, e vivem, e crescem, né? Isso é empoderamento, né? Isso não se dá no empoderamento, assim como ética, assim como superação, não são conceitos que eu posso colocar aqui para vocês, isso do meu ponto de vista, né? Que eu posso colocar aqui para vocês e dar uma aula conceitual, como eu dou uma aula de equação diferencial, ou de um processo biológico, ou de um processo cirúrgico, né? Ou de um processo psicológico, né? Então, não, isso é vivido, né? Isso é construído. Então, o empoderamento é um nome forte para a época que ele nasceu, né? Mas a gente vai precisar, no futuro, rever esse nome, não sei quando, né? Não sei se vou estar vivo para ver essa mudança. Poder é uma coisa bem delicada, né? O grande filósofo do século XX, Michel Foucault, escreve sobre poder, né? Assim, vamos lá. Poder, empoderar, é contribuir para que a pessoa encontre sentidos na sua vida e consiga fazer um caminho de construção, um caminho de autonomia, no bom sentido, né? Autonomia no seu dia a dia, nas relações que constrói com as pessoas, né? E eu volto lá no Spinoza, no século XVII, que fala: a razão é um afeto. A razão tem que ser afetiva para ser efetiva. Vejam, a razão tem que ser afetiva para poder ser efetiva, né? E junto com o empoderamento vem um processo que a gente chama aqui no Brasil de superação, nos Estados Unidos, aqui em São Paulo a gente chama de superação, nossos amigos da Unicamp chamam de restabelecimento, nossos amigos nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, chamam de recovery, né? Superar, na nossa concepção, esse movimento juntos, né? Superar lidar, ainda voltando a Spinoza, lidar com a liberdade. A liberdade não é, e nunca foi, livre-arbítrio, escolher a opção A, B ou C.
Você não escolhe se vai casar com a Maria, com a Joana ou com a Cláudia. Né? Você se envolve com a Cláudia, ou com a Maria, ou com a Joana. Né? Não, então não é escolher, né? É lidar com o que está diante de você. Assim é com a esquizofrenia. Você não vai escolher, não quero. Assim, tem essa coisa, né? Você não dá para tirar férias da esquizofrenia, né? Não dá para colocar no armário e fechar. Você está com ela o dia inteiro, todo dia, o tempo todo. E é essa que é a liberdade, né? Lidar com o que está na sua frente. E aí a convivência com Freire Spinoza, a felicidade do outro ser importante para mim, é a possibilidade de construir caminhos e sentidos que cada um vai construir o seu. Vocês percebem? Eu sou um intelectualoide, né? Vivo lendo, então esse sou eu. E eu me aceito assim, desculpa, eu não quero ser o Jorge Benjor, né? Eu adoro o Jorge Benjor, escuto o Jorge Benjor, mas não é eu sou o Jorge Assis, né? Então, dentro disso, assim, e aqui dentro, que eu falei aqui no começo, né? Isso aqui é a casa, né? E essa casa, eu me sinto parte dessa casa, o que é muito bacana, o que é muito gostoso. Isso é superação. Estou falando para vocês de uma forma fácil de comunicar, mas são processos que se estabelecem na vida das pessoas, empoderamento e superação, em escalas de anos, em escala de construção, de acolhimento, de ajudar as famílias a serem mais unidas. E este é o trabalho da Abre, este é o trabalho da Mão de Mães, esse é o trabalho do cara que trouxe o conceito de empoderamento para o Brasil, o Eduardo Mourão Vasconcelos, lá na UFRJ, o pessoal da Unicamp, lá da saúde coletiva, que está trabalhando também, trazendo o conceito de recovery para o Brasil, o nosso amigo Richard Weingarten, lá nos Estados Unidos, que vem aqui nos visitar com frequência. Existe um movimento no mundo para se melhorar a vida das pessoas. Então, a esquizofrenia entra no cenário não como uma doença deteriorante, incapacitante. Ela entra como uma possibilidade das pessoas se unirem para uma vida melhor. É assim que eu vejo, e essa é a minha esperança realista hoje, né? Muito obrigado.